Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos Estação Dopamina, seu podcast de temas aleatórios com embasamento científico. E hoje temos um convidado muito especial, Dr. Ronaldo Maciel, neurologista, especialista em neuroimunologia e nosso colega do Hospital de Base. Dr. Ronaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. É uma honra aqui tê-lo conosco e esperamos ter uma conversa muito legal hoje. Um prazer todo meu. Queria muito agradecer o convite, essa possibilidade aí de conversarmos sobre assuntos para mim e para vocês. Eu sei disso também, pelo nosso relacionamento já antigo, colegas que têm um grande interesse na área da neurociência. Tenho certeza que teremos uma conversa bastante proveitosa e interessante. E queria novamente agradecer a oportunidade e o privilégio de estar aqui com vocês. Legal. Ronaldo, explica um pouquinho para os nossos espectadores e ouvintes do que se trata, assim, do que a neuroimunologia quer dizer, né? O que a neuroimunologia trata? Então, Marcelo, a neuroimunologia nada mais é do que o estudo das patologias provocadas pelo sistema imunológico que afetam o sistema nervoso central, né? Então, é evidente que o sistema imunológico, como sistema de defesa do nosso corpo, ele tem como papel principal a defesa de todos os órgãos, todos os sistemas e, particularmente, o sistema nervoso central. Então, quando a gente fala neuroimunologia, trata-se de doenças ou distúrbios ou disfunções que são provocadas pelo sistema imunológico, especificamente o sistema nervoso central. E, Ronaldo, tem um livro muito interessante que a gente até estava conversando a respeito, né? Se chama, em inglês, Brain on Fire. Em português, a tradução seria Insana. Meu Mês de Loucura, de uma jornalista chamada Susana Carlan. E ela narra que ela teve uma inflamação cerebral, teve uma doença autoimune 14 anos atrás. Ela narra com muita vivacidade, porque foi ela que teve, então é uma biografia ali do que aconteceu com ela, narra cada detalhe da jornada, da saga dela para achar o diagnóstico da doença dela, que na época era uma doença que ainda mal existia, essa inflamação cerebral, né? Porque a gente tem diversos tipos de inflamação cerebral e a dela tinha acabado de ser descoberta. Então ela passou por diversos neurologistas, psiquiatras, ressonância normal, exames tudo normal, e ela tinha um quadro mais psiquiátrico, inclusive, de alucinações, de visões, enxergar coisas que não estavam ali, e depois que foi evoluir com um quadro mais neurológico. Quando um neurologista finalmente achou um diagnóstico para ela, ele achou, após fazer um teste muito interessante da neurologia, que é o teste do desenho do relógio. Ele pediu para a Susana desenhar um relógio e viu que ela desenhou só metade do relógio. Então ele falou, tem alguma alteração neurológica aí. Não é algo somente psiquiátrico ou somente psicológico. Ele viu que tinha uma alteração neurológica, correu atrás do diagnóstico dela, e naquela época, que era muito mais complicado, atualmente é um pouco mais fácil achar esse diagnóstico, e conseguiu fazer o diagnóstico. Do que foi essa inflamação cerebral da Susana Carlan? Então, essa história é extremamente interessante e reveladora de alguns aspectos, né, Pedro? Acho que você coloca um aspecto fundamental. Ela chegou ao diagnóstico quando o médico ouviu a integralidade do que estava acontecendo com ela e fez um teste clínico, um exame neurológico, uma avaliação neurológica. E ela já tinha passado por diversos exames, já tinha sido gasto muito dinheiro nesse período, e um teste simples como esse revelou que a doença não era essencialmente psiquiátrica, que havia um funcionamento anormal do cérebro. Naquele momento, é claro, é evidente que a doença não surgiu ali, né? Uhum. A doença sempre existiu. E é isso que nos deixa bastante intrigado, e por isso que ela quis, como jornalista, dar evidência a tudo que tinha acontecido com ela, para que isso facilitasse o diagnóstico ao redor do mundo e que lançasse luz sobre coisas que parecem ser uma coisa, mas são outra. Eu vou pedir um pequeno spoiler do livro. Qual seria o diagnóstico que ela teve no final? Me perdoem aí quem ainda não leu o livro, mas a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre esse diagnóstico, né?
Então, na ocasião, isso, se eu não estiver enganado, Pedro, ocorre em 2009 o diagnóstico dela. Naquele momento, quando se chega a suspeita por esse médico americano, ele pensa na encefalite autoimune. Né? Ele pensa numa encefalite provocada pelo sistema imunológico, atacando determinadas estruturas no cérebro. Naquele momento, ele já sabia que em 2007 um médico espanhol chamado Josep Dalmau, em Barcelona, havia isolado e descoberto um anticorpo. Devido à evolução da biologia molecular e microscopia eletrônica, ele conseguiu descobrir um anticorpo que atacava a superfície dos neurônios, desta forma, mudando a forma de funcionamento do neurônio e as sinalizações neurais. E o que gerava de sintoma? Gerava sintomas psiquiátricos, como sintomas parecidos com esquizofrenia, sintomas de ilusão, de alucinação, delírios paranoides, delírios de devoção religiosa, movimentos involuntários, dos quais vocês são especialistas, movimentos involuntários, mas movimentos não estereotipados, movimentos de difícil interpretação e além disso também, em algumas situações, crises convulsivas. Então, quando ele isolou esse anticorpo e percebeu que esse anticorpo era sempre detectado em pessoas que tinham esse tipo de sintoma, ele deu o nome de encefalite por anticorpo anti-NMDA. É um nome complicado. Trata-se de um receptor muito importante, um neurotransmissor muito importante. O nome é muito grande, N-metil-D-aspartato, daí ele foi abreviado para NMDA. Então foi esse o diagnóstico dessa jornalista, a Susan. E naquele momento foi possível perceber que tinha uma predileção no sexo feminino, né? E aquilo foi absolutamente revelador. Por quê? Porque o tratamento no momento apropriado, no movimento adequado, mudava completamente o curso da doença, mudava completamente o desempenho do paciente naquele momento, prevenindo sequelas futuras e permitiu investigar pessoas que eram rotuladas como possuidoras de doenças psiquiátricas. E isso que é o mais angustiante, é você pensar quantas pessoas, né, Pedro, Marcelo, quantas pessoas na história da humanidade foram rotuladas como possuidoras de transtornos psiquiátricos. Se a gente colocar isso na perspectiva histórica, vamos fazer um exercício de voltar na perspectiva histórica. Vamos imaginar quantas mulheres foram consideradas bruxas e podiam ter encefalite por anti-NMDA. Aliás, tem um aspecto interessante que eu queria compartilhar com vocês, que há um médico americano que ele sugere, e baseado em alguns estudos, que possivelmente tenha havido uma epidemia por um vírus ou por uma bactéria, ele não sabe bem, na região de Massachusetts, ali na região de uma cidade chamada Salem. Das bruxas de Salem. Exatamente. E que ele começou a ter episódios estranhos, na maior parte das vezes, em mulheres. Mulheres do sexo feminino jovens, né? Que mudavam o comportamento completamente, né? Ou entravam em catatonia, ou tinham alterações, perversões sexuais, perversões de comportamento, que começaram a isolar essas pessoas e falaram, bom, não, tá tendo uma reunião de bruxas em Salem. Então, essa questão da bruxaria na Idade Média, né, que eram acusadas algumas mulheres de bruxaria, e às vezes tinha uma doença por trás, né, inclusive a doença de Huntington, que é uma doença neurodegenerativa do cérebro, que cursa com coreia, com movimentos anormais. Ela também tinha pessoas, naquela época que não existia esse diagnóstico, né? Não se conhecia com sobre a doença. Psiquiátricos, né? Tinha movimentos anormais, movimentos involuntários, sintomas psiquiátricos, e eram classificados como bruxaria naquela época. Então, para você ver o quanto evoluiu, né, a medicina, o conhecimento evoluiu, né? E viram que as pessoas tinham doença de Huntington, na verdade. Então, isso mostra o quê? Que a certeza
de hoje, né, pode ser absolutamente equivocada, né? Isso de fato demonstra o avanço, claro, isso da década dos anos 2000 para cá, né? Início dos anos 2000, com uma evolução dos métodos diagnósticos, dos métodos de cultivação de células em meio celular, de anticorpos em meio celular, foi possível revelar uma gama enorme de doenças. Nós estamos falando, baseando nossa conversa aqui no livro Brain on Fire e o diagnóstico é encefalite por anti-MDA, mas o fato é que esse foi o primeiro de vários anticorpos que vieram a ser descobertos e que deram nome a outras doenças, que têm outras características, que têm outras peculiaridades, mas que se isolou alguns anticorpos. Então, o que permite nos dizer, muitas vezes, quantas doenças que nós não descobrimos o autoanticorpo, né? Então, de fato, esse é um aspecto bastante intrigante. E o anticorpo, ele muda a forma de funcionar do cérebro, né? Então, ele muda a sinalização. Então, tem um aspecto interessante, você citou a Susan, e nos relatos dela, o filme e o livro, ele é escrito baseado em boa parte de coisas que ela não se lembra. Ela tem uma amnésia grande para os fatos. Então, é baseada em registros médicos, prontuários médicos, e ela relata que ela ficou absolutamente angustiada. Isso é uma coisa muito interessante. É maravilhoso, né? Assim, eu fico realmente muito empolgado quando eu falo desse assunto, porque é algo tratável, né? Primeiro ele revela a nossa completa ignorância. Né? Ele me deixa até, de certa forma, envergonhado. Marcelo fez residência comigo, foi meu colega de residência, né? Quantos anos atrás? Tô brincando, não precisa falar, não precisa revelar essa informação. Alguns anos atrás, né, Marcelo? Mas não foi tanto tempo atrás assim. E como é que a gente chamava? Quando chegava uma mulher com sintomas de crise convulsiva, alteração comportamental, se ela não ficasse estigmatizada, internada numa clínica psiquiátrica, a gente dizia que era encefalite límbica. Isso era o nome que a gente dava. Né? E a gente sabia que, bom, essa encefalite límbica, ela parece melhorar com corticoide. Ela parece melhorar com imunossupressor. Então a gente já suspeitava que podia ser uma doença provocada pelo sistema imunológico. A gente não sabia bem o que provocava. A Susana Carlan, né? Se você for ver fotos dela, agora ela ainda trabalha como jornalista, tem 2 filhos, agora ela tá com 38 anos. Então, 14, 15 anos se passaram e ela tá muito bem, ela respondeu bem ao tratamento, né? Foi uma intervenção ali feita a tempo, com corticoide, com imunossupressor, e ela tá agora muito bem vivendo a vida dela. Isso, e como eu fiz uma digressão, mas o fato é que o que ela fala quando ela vê os vídeos do hospital? Ela não sabe quem é aquela pessoa. Eu olho aquilo para mim é até inquietante, porque eu não reconheço aquela pessoa, não era eu. Né? Ela disse que no começo foi até angustiante, foi sofrido, porque ela falou, não sou eu. E os vídeos, e é possível ver isso no YouTube, eu imagino que isso esteja disponibilizado, ela disponibilizou. Novamente, o trabalho muito bacana dela para conscientização e mostra ela em estado de catatonia, sofrendo, parecendo que tem alguma coisa dentro dela, porque, veja bem, se você olha pela perspectiva da religião, vamos olhar isso, nós somos cientistas, nós olhamos pela perspectiva da ciência, mas olha com a perspectiva da religião, olha com a perspectiva de um pastor protestante, olha com a perspectiva de um padre, seja qual for a religião. Quando você vê o vídeo dela, alguma coisa tomou posse do corpo dessa pessoa. Né? Quantos exorcismos podem ter sido feitos com a encefalite por anti-MDA? Né? Então é bastante interessante. Isso mostra a nossa pequenez, a nossa ignorância em relação às coisas que acontecem no mundo. Né? Então acho que isso que é revelador. Acho que é importante o livro. É importante, quem estiver assistindo o podcast, eu recomendo, é bastante interessante. Para todos, né? Por público leigo mesmo, quem não entende nada de medicina pode ler, que foi escrito por ela de uma maneira muito didática. Ela fez um trabalho muito bom de recuperação do que aconteceu. Né? Foi bem jornalístico, né? Muito bem feito, muito bem, um livro muito bem escrito. E ele
ele nos provoca, né? Que eu acho que é isso, a gente tem que se provocar, né? A gente tem que ser curioso. A gente tem que ser curioso porque é a insatisfação com a falta de respostas que certamente levou à possibilidade de nós diagnosticarmos essa doença. E nesse período pós-pandemia, quantas coisas estranhas, né? Quantas coisas estranhas a gente tem visto, quantas coisas desafiadoras que a gente tem que ir atrás, desconfiar, investigar, questionar, perguntar e dar visibilidade, né? Eu acho que é isso que é importante. E isso parte das pessoas que não são o médico neurologista, que não é especialista, né? Cada pessoa aqui que seja leigo, seja médico generalista, médico de outra área, que só o fato dele questionar, bom, que coisa estranha, o que é isso, né? Será que tem alguma coisa por isso aí? Porque a gente pode, eu costumo dizer que a gente sempre pode procurar respostas fáceis para perguntas difíceis. Esse é um dos nobres papéis do médico, né? Questionar e correr atrás. Isso, porque senão a gente fica ali vendo tudo sempre da mesma perspectiva e a gente não consegue ver o todo, né? E às vezes o diagnóstico vem de uma observação de um familiar, né? Por exemplo, ela estava fazendo um movimento anormal ali na boca, peraí, será que isso não é uma crise, né? Epiléptica? Será que... E aí isso às vezes junta aquele elo que estava faltando, né? Mas, Ronaldo, a gente sabe, eu costumo fazer comparações no consultório porque fica mais fácil de entender, né? Eu costumo falar aqui o sistema imunológico como se fosse o exército, né, do organismo. E alguma coisa, às vezes, pode trazer uma dificuldade no comando, né, daquele sistema e causar que o próprio organismo ataque estruturas dele mesmo, né? Como uma forma de explicar as doenças autoimunes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal como é que funciona, o que pode ser um gatilho aí, né, para essas alterações autoimunes. Excelente pergunta. Bom, o sistema imunológico, o que ele faz? É exatamente isso, ele é o sistema de defesa do nosso organismo. Ele é um sistema muito inteligente, mas tem imperfeições, né? Por quê? Porque ele, como sistema de defesa, ele primeiro, quando nós nascemos, ele tem uma forma de funcionar, que é uma forma de funcionar, olha, eu vou defender aleatoriamente de coisas que me agridam. Ele não está aperfeiçoado. Então ele vai aperfeiçoando e vai entendendo o quê? Bom, o que me agride, o que não me agride. O que é prejudicial a mim, o que não é prejudicial a mim. Só que o sistema imunológico, ele muitas vezes, ele não tem como a condição de distinguir o que é uma agressão real, o que é uma agressão que é irreal. Então, naquele momento, ele vai fazendo como que criando um repertório ao longo da nossa vida. Ele fala, não, isso daqui pode passar, isso daqui não é prejudicial, isso daqui não é agressivo a gente, deixa ele ir. O outro ele fala, não, isso daqui é prejudicial. Ele vai criando um menu, um cardápio de agressores, que nunca vai terminar. É sempre um livro a ser terminado, né? O sistema imunológico, voltando à nossa recente pandemia, o sistema imunológico teve que... Deixa eu anotar aqui, tem um agressor novo aí na área. Então, e cada vez que isso acontece, é um processo que pode falhar. Ele pode, de alguma maneira, identificar uma célula do nosso corpo, que é benéfica a nós, e falar, não, isso aqui é um agressor. Por diversas razões. A mais comum são agentes externos infecciosos. A gente diz que fatores epigenéticos, fatores ambientais, externos, na maior parte das vezes infeccioso, que ele identifica e agride. Mas às vezes esse agente infeccioso, ele tem como função o quê? Sobreviver, vencer, né, o nosso sistema imunológico. Então a forma dele vencer é ou exaurindo o nosso sistema imunológico, se aproveitando de uma deficiência do nosso sistema imunológico, ou de forma inteligente ele se camuflando, ali, se escondendo. E às vezes ele usa, tal qual um cavalo de Troia, ele se acopla numa célula nossa.
ou ele adota uma característica como se fosse nossa. Nós chamamos de mimetismo molecular. E eles gostam do cérebro, né? E eles gostam é um local ali que eles adoram. Por que eles gostam? Porque, naturalmente, é o órgão mais protegido do nosso corpo. Nós temos uma barreira que nos protege Uma poderosa barreira. Uma poderosa barreira hematocefálica. que nos protege de agressões externas. O que é que os vírus percebem? Bom, é aqui onde eu quero ficar. Ninguém vai. Porque aí o sistema imunológico não consegue me tirar aqui, né? daqui. Então ele adentra o sistema nervoso central, se utilizando de algumas estratégias, e ele pode ficar ali quieto, o sistema imunológico pode identificar ele, e aí gerar uma lesão, uma autolesão. Aí é o chamado fogo amigo, já que a gente está usando o exemplo do exército. Aí, né? Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma guerra agora, né? Aí o que algumas pessoas fazem? Se escondem junto com os civis, em casas, para se proteger, mas às vezes, né, vem um ataque que mata todo mundo. Então o sistema imunológico, às vezes, ele mata mais do que deveria, mata. Só que não é só vírus. O que é interessante? O sistema imunológico acha, às vezes, que um luto é uma agressão externa. Uma tristeza profunda, né? Uma perda de um ente querido pode gerar tanto sofrimento que ele pode entender, olha, ele está sendo agredido. Isso pode gerar uma resposta imunológica. E às vezes o quê? Às vezes um tumor. Então você tem um tumor crescendo e fala, bom, tem alguma coisa errada ali. Então ele tenta eliminar aquele tumor e isso provoca uma diferenciação de outros autoanticorpos. Voltando para o tema da nossa conversa aqui hoje. O que se descobriu na maior parte das pessoas que tinham anti-NDA? Quando você descobre um anticorpo, identifica que pessoas que tinham determinados sintomas poderiam ter uma doença por esse anticorpo, quando eles vão avaliar esses pacientes, uma grande parcela deles tinham o quê? Tumor. Um tumor de ovário. Né? Então, muitos deles... E você operava, tirava o tumor, acabava a doença. Problema, né? Então, Ronaldo, deixa eu entender. As encefalites autoimunes, né? Encefalite é uma inflamação do cérebro. Então, o cérebro fica inflamado por as células de defesa acabam atacando o próprio cérebro e causando essa inflamação cerebral. Então, tem essa encefalite anti-NMDA, que foi descrita tem uns 15, 20 anos atrás, e depois elas surgiram várias e várias outras, e já tem dezenas de milhares de diagnósticos dessa encefalite anti-NMDA. Então, é um ramo aí da neurologia, da neurociência, que tem evoluído bastante em pouco tempo, não é? Sim. Tem como eu falei, então tem tido uma frequente diferenciação de outros anticorpos. Porque o anti-NDA, ele foi seminal. Foi seminal para descobrir outros. Por quê? Aí você continuava vendo coisas estranhas. Você fala, bom, mas esse daqui não é anti-NDA. E ele não tem um anti-NDA. Aí foram atrás e descobriram, não. Aquele que faz esse tipo de sintoma que não é anti-NDA pode ser um outro anticorpo. Então isso criou realmente uma reação em cadeia e hoje a gente tem diversos autoanticorpos descritos e continua sendo descobertos, né? Na maior parte das vezes a gente convencionou chamar de encefalite, até pelo aspecto, sim, de inflamação. Você tem um processo inflamatório contínuo, mas nem sempre a inflamação do cérebro, né? Propriamente. Você pode ter casos que é unicamente crise convulsiva, né? Uma epilepsia de base autoimune. Então, na verdade, esse termo encefalite, ele passou a abranger coisas que não eram só encefalite. Então, a gente sabe que hoje tem os movimentos involuntários e anormais autoimunes. As epilepsias autoimunes. Quem sabe as doenças neurodegenerativas autoimunes, nós não sabemos, né?